Ok, a gente já está de volta para entrevistar aqui nosso querido Pedro Barros, comerciante, caxiense e uma pessoa que já tem uma grande contribuição à história da cidade de Caxias. Já foi político também em Codó, já foi vereador, é funcionário público aposentado do Banco do Brasil, escreve uns textos maravilhosos na internet. É uma pessoa assim, de uma sabedoria, de uma profunda sabedoria, que não adianta ser só inteligente, saber, tem que ter sabedoria mesmo. Seu Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado. Seja bem-vindo, muito bom dia, seu bom dia inicial a todo mundo que acompanha a gente. Bom dia, caxiense, é um prazer estar aqui no programa do Reginaldo, esse comunicador de primeira de Caxias, cedinho, acaba acorda cedo. Bom dia a todos. Olha só, deixa o microfone um pouco mais assim. Assim, isso, obrigado. Olha só, a gente está aqui para conversar diversos assuntos com o senhor Pedro Barros, porque ele é uma importante liderança política. E nós estamos vivendo fatos políticos importantíssimos nos últimos dias aqui na região. Fatos políticos, na verdade, sempre são importantes, né? Na verdade, as pessoas que pensam que política não é importante, terminam sendo governadas por maus políticos. Reginaldo, política está na vida de todo mundo a partir do momento que você deita para dormir e acorda para levantar. Como é essa sua ligação com política? Desde quando o senhor se envolveu? Rapaz, eu sou ex-funcionário do Banco do Brasil e em Codó, no tempo do Renato Acha, o meu ex-cunhado chamado Zé Inácio me envolveu na política, né? E eu sou um ser humano muito chegado assim às pessoas, gosto, quando posso ajudar, servir. E acabei me envolvendo, fui candidato lá, eleito vereador. Fui, inclusive, na época, o segundo mais votado da cidade. Olha que interessante. Perdi só para o Ricardo Acha, né? Porque o Ricardo era o dono de Codó. O senhor hoje em dia é um caxiense nato, que ama Caxias e faz mais por Caxias, muito mais que muitas pessoas que se dizem caxiense. Mas o senhor nasceu onde mesmo exatamente? A minha terra de origem é Parnarama. Eu nasci no interiorzinho chamado Baixa da Palmeira. E até um tempo muita desse era saudade. Caxias também, né? Sim, sim. Não, Parnarama não. Parnarama sempre foi independente. Sempre, né? Aqui é o caso de Aldeias Altas, né, de São João do Sota, que as duas foram desmembradas de Caxias. Ótimo, ótimo. Tá aí. Mas um caxiense que, preocupado com política, eu lembro aqui Aristóteles, né? Uma das grandes referências da filosofia, quando ele diz que o homem é um animal político. E por que o homem é um animal político? Porque todos nós não estamos livres da política, como ele próprio falou, a gente dorme, acorda, todo mundo respira política. E quando nós não nos preocupamos com política, somos governados pelos maus políticos. Como é que o senhor está acompanhando nesse caso? Vamos começar por nível federal, a nível de Brasil. O senhor é um homem conservador, é uma pessoa ligada muito a tradições, a valores, à família, e inclusive esteve muito envolvido aqui naquele movimento Direita Caxias, né? Sim, Nós sim. estamos aí com o primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro findando, e nós tivemos aí muitas polêmicas durante todo o seu governo. Infelizmente, não há governos perfeitos, mas em relação ao Jair Bolsonaro, como também aconteceu com o Lula, muitas pessoas às vezes tentam atrapalhar o governo. No Brasil ainda tem esse problema, né? Não se desce do palanque depois da eleição. O Lula foi perseguido na época pela Globo, pela Veja, por outros segmentos, mas também, infelizmente, terminou também se atrapalhando em muitas coisas, segundo condenações que ele sofreu. O Bolsonaro, da mesma forma, vem também sentindo muito essa questão. Essa semana nós tivemos uma decisão importantíssima, inclusive, o Daniel Silveira, que teria sido condenado pelo STF, recebeu um indulto do presidente da República. Ontem. Exatamente. Como é que o senhor está acompanhando essa conjuntura? Eu acho isso bacana. Enfim, o Bolsonaro resolveu ser macho. Eu gosto de usar esse termo. Porque o Bolsonaro já tinha que ter tomado uma posição dessa natureza bem antes. Mas ele é muito comedido, apesar de ser explosivo, mas ele é muito comedido na questão de direito, né? A questão jurídica das coisas, né? Ele entrou, acho que na hora certa, no momento certo. Eu acho que o STF deve exercer a sua função de proteger a Constituição Federal, que
naturalmente foi feita pelo Congresso Nacional. Essa é a função dele. Essa é fazer, a função dele, do STF, é fazer com que as leis sejam cumpridas, né? E, do outro lado, as Forças Armadas para proteger também essa execução dessa lei. Proteger também a Constituição. Agora, eles estão metendo os pés pelas mãos, eu acho, né? O STF. Esse Alexandre de Moraes, eu não sei onde foi que ele aprendeu o direito dele, não. É terrível para o Brasil conviver com esse tipo de procedimento de uma Câmara alta, né? Porque eles estão interpretando a lei conforme eles entendem. É aquela mesma coisa do seguidor de Jesus, que tem um seguidor de Jesus que eles próprios estabelecem os seus conceitos. E não é assim. Os conceitos de Jesus são escritos, são ditos na Bíblia Sagrada e a gente tem que seguir. Da mesma forma, tem que ser o STF, porque ali não foi feita por um homem, aquilo ali é uma conjuntura. São 513 deputados federais, são 81 senadores, homens brasileiros sábios que fizeram a Constituição brasileira. E ela deve ser obedecida de qualquer forma. Como é que você observa, infelizmente, essa relação que existe hoje quando você vai se conversar sobre política, toda essa agressividade de colocar-se pejorativos, fulano é isso, fulano é aquilo? Porque a democracia, ela pressupõe a liberdade, né? Isso. Você escolhe tal candidato, fulano escolhe tal candidato, e ali vocês têm que conviver junto. Como é que você acompanha, infelizmente, por exemplo, toda essa intolerância? Às vezes há grupos que clamam por respeito, mas tentam desgastar a imagem do presidente e de qualquer pessoa que seja, de repente, simpático a ele. Como é que você observa essa violência nas relações hoje em dia? Reginaldo, eu acho o seguinte, o plano primeiro dessa história tem que ser o cidadão, a pessoa, né? Infelizmente, tem muitos políticos que levam para esse campo, o campo da briga, né? Briga ostensiva, né? Da agressividade e tudo e tal. Mas não tem que ser dessa forma. Nós, políticos, temos que respeitar primeiro o povo e depois nos respeitar as nossas relações, porque é a questão da individualidade de cada um. A própria Constituição nos dá esse direito, o direito de respeitar, o direito de ser respeitado, o direito de ir, o direito de vir, tudo tem que ser respeitado. Na sua percepção, está havendo muita intolerância em relação a esse tipo de Eu acho que sim. O Bolsonaro foi um homem eleito com 56, 58 milhões de votos. Ele não veio à toa, ele veio porque o povo brasileiro estava cansado de tanto desmando, de tanto mal fazer, não é? Eu não chego, Reginaldo, a classificar, por exemplo, os governos do Lula e da Dilma, governos ruins. Não. Eu acho que eles foram pessoas ruins, políticos ruins, porque fizeram alguma coisa que fez com que o Brasil se transformasse. Aqui mesmo no Maranhão, nós temos o caso das casas populares. Luz para todos. Luz para todos, né? Água. Eu conheço quantos assentamentos aqui que foi resolvido o problema de água depois que Humberto Coutinho entrou, na época então do Lula, né? Do Flávio Dino, etc. Fizeram bons governos. Mas aí tem o outro lado, tem o outro aspecto, que é o que é condenável. É você utilizar o recurso público, o recurso que não me pertence, não lhe pertence, pertence a todo mundo, para se locupletar, comprar fazendas, comprar imóveis, comprar isso e comprar aquilo. Eu acho isso um absurdo. Vamos deslocar da esfera federal para a esfera estadual. Estamos conversando com o Pedro Barros, comerciante, líder político, liderança política aqui na região. E a gente vem acompanhando que o seu partido faz parte da base do presidente da República. E tem como grande representante a nível federal o Josimar de Maranhãozinho. Não é isso? Sim, sim. Como é que está essa relação e como é que está esse apoio? Vai permanecer? Aí já estamos em pré-campanha. Como é que está acontecendo essa dinâmica aqui no Maranhão? Eu acho que o Josimar de Maranhãozinho, ele não se definiu aí quanto a candidatura, se vai ser candidato a governador, se não vai, etc. Eu, pessoalmente, acho que ele não será candidato. Eu pensando cá, não será candidato. Para onde ele vai,
a tendência do PL, eu sei só de uma coisa, que o PL apoia Jair Messias Bolsonaro. Agora, governador, tem ele, tem o Laércio Bonfim, eu também garanto, acho que ele não tenderá para ir nem para o Everton e nem para Carlos Brandão, né, por conta da questão de ser um partido de direita e lá representar facções. Será que eu posso falar facções? No campo político esse nome ainda é um pouco aceitável, né? Ele não é visto de maneira pejorativa, né? De São esquerda, grupos, né? de esquerda no caso, né? Uhum. Então eu não acho que o Josimar saia para o campo da esquerda. Eu acho que ele permanece no campo da direita. Interessante é que o Josimar, no início desse governo Flávio Dino, ele chegou a apoiar, estar junto com o governo, mas depois passou a ser combatido dentro do próprio governo. E aí depois ele terminou um pouco rompendo, né, com o governo, mas sempre mantendo aí as suas posições a nível nacional. Como é que está atualmente aí com o Brandão nesse mandato tampão, final do governo Flávio? Como é que ficou a situação do partido de vocês, do PL, Josimar de Maranhãozinho e os outros representantes, como o senhor? Não, o Josimar, como eu disse anteriormente, ele não ficará, eu acho que não ficará do lado da esquerda. Ele vai ficar do lado da direita, do lado de... Agora, ninguém sabe como essa conjuntura vai se deslocar. A questão Brandão e a questão Everton Rocha. Ninguém sabe nem, Reginaldo, se o Everton Rocha vai se manter candidato até o final. São conjunturas que estão... É muito dinâmico isso. Vão mudando as coisas, todo dia muda uma coisa nesse cenário político do Maranhão. Portanto, não se sabe ainda para onde o Josimar de Maranhãozinho vai seguir. Nós somos um estado marcado por uma maldição, né? Por uma maldição colonialista, né? E aqui patrimonialista, infelizmente, que fez com que as oligarquias que mandassem. Embora eu entenda que sempre, num conceito da ciência política, existem as elites políticas, são aquelas pessoas que vivem na política. Muitos poderiam sair de outras classes sociais, como hoje saem, né? Sim. Mas como é que o senhor avalia essa questão aí dessa pré-campanha? Nós temos aí o Brandão com o Everton, que apoia um grupo que disse que ia substituir o Sarney, que ia fazer diferente, e que na verdade terminou fazendo, foi pior, se juntou a todas as oligarquias, substituiu as oligarquias por outras oligarquias, né? Fez o mesmo jogo que a gente conhecia há anos aqui no estado. O Flávio Dino saiu, segundo pesquisas, e aí o que a gente vê também na rua, muito enfraquecido de toda essa situação. Como é que o senhor avalia? Esse Laércio Bonfim fez um excelente governo lá na sua cidade, foi destaque em nível nacional, mas ele não tem, embora esteja andando em todo o estado, não está com a máquina na mão, né? Como é que o senhor avalia? Há possibilidades reais de ter uma mudança de comando no estado? As chances dele são ínfimas e as coisas podem permanecer do jeito que estão? Eu acho que ele tem chance, sim. Eu vou lhe dizer, por uma simples razão. As pessoas dizem que o Maranhão não muda. O Maranhão muda, sim. Caxias muda, sim. O povo do Brasil, o povo do Maranhão, do Nordeste, muda, sim. Porque essa coisa vem, ele é cultural, vem do sul do país para cá. São costumes. A outra coisa, Reginaldo, que você tem que ponderar nessa história toda, é que o Brasil de hoje não é o Brasil de 20 anos atrás. O próprio Lula, a própria Dilma, contribuíram muito para que o Brasil de hoje seja esse Brasil independente que está combatendo justamente os desmandos que o Lula fez no tempo enquanto presidente. Porque é a classe média que está peitando o Lula hoje. Não é a elite que está peitando. É a classe média que saiu de lá de baixo, saiu da classe baixa e teve uma ascensão, subiu. É melhor, hoje você vê as pessoas vivem bem, tem dificuldade, mais acesso à educação, mais acesso à comunicação, mais acesso... Então essas coisas aí vão mudando os conceitos das pessoas, os conceitos de governança, os conceitos de entendimento de política, eles vão se inserindo nesse contexto da política, eles querem mais estar participando, se envolvendo, e isso é o que vai fazer com que
o Maranhão e o Nordeste, o Brasil, mude, como está mudando. Você vê essas motocicletas no sul do país, isso é uma coisa fantástica. São pessoas, Reginaldo, se você for observar, lá são bancários, são ex-juízes de direito, são ex-promotores. De maneira espontânea, né? De maneira espontânea, porque eles conquistaram o seu espaço, né? Através de quê? Através de educação. Eles foram buscar as suas melhoras na escola, né? Na escola da vida também, né? Em todo tipo de formação que você possa pensar. De Maranhão, vamos vir aqui para a região, para Caxias. Caxias está num segundo mandato de Fábio Gentil, e segundo as informações que são feitas, que são passadas pelas próprias vítimas, dizem que ele passou a perna em quem o elegeu. E hoje tenta plantar a ideia de que ele que se elegeu sozinho, que ele tem força, que nada é milagre, Deus, etc. e tal, quando que, na verdade, Catulezinho, Paulo Marinho Júnior, esse pessoal elegeu o Fábio, e, na verdade, ele terminou passando tudo para trás, é o que eles afirmam. Né? Já ouviu isso da boca do Catulé, da boca do Catulezinho, da boca do Paulinho. Como é que se avalia a atual conjuntura aqui de Caxias em relação a isso? Ainda é possível haver alianças sérias para o bem dessa cidade? Ou será que vai continuar perdurando esses planos individuais de famílias tentando se perpetuar enquanto monarquias? Eu volto a lhe dizer, eu acho que o povo tem que ser prioridade em tudo. Primeiro o povo, depois os acordos políticos, acordos positivos, né, que aconteçam, que é normal, o ajuntamento de pessoas, de ideias, para o bem comum da coletividade, que não foi o que aconteceu aqui em Caxias, respondendo a sua pergunta. O Fábio Gentil, eu acho que foi um homem de muita sorte na política, e ele não pode dizer só sorte, ele tem todo um histórico de pai, o pai dele já tinha sido deputado 2 vezes, acho que foi a terceira, ou não sei se foi a 4ª vez, essa última vez, antes de morrer. Ele tem todo um histórico, só que esse histórico dele nunca seria suficiente para elevá-lo à categoria de gestor do município. Por quê? Porque Caxias é uma cidade enorme e tem políticos de toda a natureza, né? Ela é muito dividida também. O Humberto Coutinho foi que começou, enquanto político, começou a juntar grupos, mas sempre houve essa divisão. Então, eu acho assim que o Fábio Gentil deveria ter aproveitado, ou deveria aproveitar a oportunidade que teve de chegar à Prefeitura de Caxias para unir os caxienses e não para dividir os caxienses. Você já imaginou agora o Paulinho, deputado federal, no lugar do Josimar de Maranhãozinho, a grandeza do Josimar, né? Ter cedido a vaga para ele, e o Paulo Marinho Júnior como deputado federal, o Fábio Gentil como gestor do município, Fábio Gentil apoiando, vamos dizer, o Paulinho para deputado federal, a filha dele para deputado estadual. Você já pensou e já imaginou até onde esse grupo não ia, apoiando o próprio Catulezinho, né, que faz parte do grupo, né? Enfim, ele não teve essa sabedoria. Para mim, ele deu um tiro no pé, politicamente falando, porque agora não, mas lá na frente você vai ver. Para começar, Reginaldo, ele vai passar 2 anos sem mandato. Acaba o governo dele e ele vai ficar desgarrado do poder por 2 anos. A não ser que ele tenha a sorte, mais uma vez, de ter o governador do estado do lado dele, eleito. No caso, o Carlos Brandão. É assim que eu entendo. Agora, tem essa foto bem aí, Thelma, que nós temos, né? Essa imagem é muito forte, né? Essa semana assumiu a vaga na Câmara Federal, Paulo Marinho Júnior, nosso Paulinho caxiense, que é filho de família política, mas que hoje caminha com suas próprias pernas, faz a sua história. Essa imagem aí, essa imagem orgulhou muitos caxienses e todos os maranhenses, né? Um jovem caxiense que tem sua própria história. Inclusive, essa semana ele já presidiu até uma das sessões da Câmara lá, da Câmara Federal. Esse momento em que o Paulinho assume a Câmara Federal, isso pode trazer impactos para a conjuntura política local? Muito grande, muito grande.
Para Caxias isso é excelente. Inclusive, eu acho que a LOA, né? A LOA vai acontecer agora, até final de agosto, se não me engano. É uma oportunidade que os deputados federais têm de incluir as suas emendas individuais. Explicando, é uma lei, né, uma lei, que garante o que vai ser gasto. Isso, exatamente. Eles entrem com as suas emendas no orçamento anual, não é? E garantem, é obrigatório, inclusive, as emendas individuais, elas são de execução obrigatória, e o Paulinho pode estar inserindo Olha que legal. vários projetos para Caxias, para a região, tomara que não seja como o projeto do Buenos Aires, da estrada do Buenos Aires. Que veio o dinheiro E não foi executado. Aí se for, aí esse tipo de política, Reginaldo, eu condeno veementemente. Quer dizer, o Paulinho, enquanto deputado federal, conseguiu um recurso para Caxias de quase R$ 1 milhão de reais. 955 mil. Exato, para ser refeito toda a estrada do Buenos Aires. E o prefeito não fez, como também agora está deixando de fazer a reforma da piscina do Ponte para o nome do Adelmo não sair, né? E aí não fez isso para, segundo informações, as pessoas comentam que também para o nome do Paulinho não sair, e aí terminou prejudicando, foi Caxias. Agora, essa história dessas emendas estaduais, Reginaldo, eu tenho as minhas dúvidas quanto a elas, quanto à eficácia delas. Porque, veja você, eu vejo que foi feito, essa questão da piscina do Ponte, visibilidade. A questão do parque ambiental, visibilidade. A questão desse outro aqui, da Beira Rio, visibilidade. Mas eu queria saber por que esses deputados estaduais não conseguem trazer para Caxias emendas, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura, da produção do município, para a criação de pequenos animais, de grandes animais, assentamentos que estão jogados aí. Por que esses deputados estaduais não atuam, por exemplo, junto ao INCRA, junto ao MDA, para trazer patrulhas mecanizadas para os distritos de Caxias, para fazer com que Caxias se desenvolva, tenha uma agricultura tecnificada, produtiva. No sul do país produz 55 sacos de soja por hectare. Aqui já foi comprovado que é possível se produzir 70 sacos de soja no nosso município. Por que eles não arredam dessa política pequena, rasteira, de estar querendo enganar as pessoas? E aí eu estou franco a lhe dizer, querendo enganar as pessoas com esse tipo de emendas e trazer coisas para enriquecimento da própria população, dos jovens, oportunizar os jovens de trabalhar na zona rural, se desenvolver, poder ter a oportunidade de casar, de construir família. Isso aqui é sociedade. Quer dizer, faz uma praça bonita, mas a pessoa não tem emprego para ter dinheiro e ir lá para ser. Você compreendeu? Compreendo. Isso eu acho ridículo e desaprovo de toda forma esse tipo. Essas coisas são obras eleitoreiras, que me desculpem aqui os ofendidos, se é que existe. Mas a verdade é essa aí. Essa é a grande verdade. Estamos entrevistando Pedro Barros, comerciante, político, liderança política aqui na região. Pedro, vamos falar agora, a gente já mostrou ainda há pouco a importância do Paulinho ter assumido na Câmara Federal, vamos falar de pré-candidaturas, vamos começar pela esfera federal, né? Deputado federal. Como é que se avalia as pré-candidaturas? Nós temos aqui o Paulinho, né, que já vem postulando essa vaga há um tempo, né, como pré-candidato. Vemos o prefeito que lançou a filha dele, né? E nós temos também outras pessoas aqui na região que postulam, e muitos depois que vêm também para cá. E eu lembro uma vez, o próprio Catulé, vereador Catulé, em uma sessão da Câmara, aquilo foi grave, que ele falou, foi muito forte, né? Ele disse, olha, tem pessoas que vêm para cá comprar voto, que não são nem daqui da região. E pior isso, é pessoas daqui que ajudam esses caras a vir para cá comprar voto, tirar a oportunidade de pessoas daqui que representam aqui realmente poder ser eleito. Como é que o senhor avalia essas pré-candidaturas no momento? Reginaldo, eu acho importante, porque, primeiro, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer suas escolhas. Também tem que assumir suas consequências. O Paulo Marinho Júnior, já é uma pessoa que vive tramitando nesse caminho e com sucesso, não foi eleito ainda, mas ele sempre assume.
A grande vantagem do Paulinho é porque ele é uma pessoa preocupada com o município de Caxias. Puxa um pouco para o pai, né? O pai também é muito preocupado com o desenvolvimento de Caxias. Então, acho isso muito bom. Acho precipitada a candidatura da filha do prefeito, porque é uma jovem, podia, noutro momento, se inserir na política. Eu diria que ela é neófita política. Começou agora, ela não tem aquele traquejo, o traquejo político para chegar numa Câmara Federal. E eu acho, né? Eu não sei, às vezes tem uma pessoa muito nova que a gente não conhece a capacidade dela. Mas, assim, em princípio, a gente acha assim, a gente vê assim, né? Para Caxias é bom, mas isso isso tira a possibilidade de uma eleição mais segura para o Paulinho ou para ela, se fosse o caso, se tivesse havido um acordo entre o grupo político do Fábio Gentil, do Paulinho e tudo e tal, né? Porque esse pessoal para mim, o Fábio Gentil tinha que ter feito todo o esforço possível para manter esse grupo unido. Porque eu não vejo, Reginaldo, se eu visse assim, o Paulinho está tirando, o Almarinho está tirando proveito aqui, ali e acolá, está sendo beneficiado ali e acolá, com projetos, com execução de obras, mas eu não vejo isso. Eu vejo o Paulo Marinho na dele, cuidando das coisas dele, vejo o Paulinho na dele também, cuidando das coisas dele, preocupados com a cidade e tudo e tal, mas não tem esses benefícios. Eu não vejo por que o prefeito preterir uma candidatura como a do Paulinho, que é legítima, é de um grupo político que vem de sucesso, que vem de acho que foram 3 vezes, o Paulo Marinho foi deputado federal 2 vezes, a doutora Márcia uma vez, a doutora Márcia foi deputada estadual. Então, tem toda uma história, tem toda uma tradição. Não vejo por que o Fábio Gentil não pegar e continuar com esse grupo, porque essa divisão, para mim, no meu entendimento, ela só prejudica as pessoas, só prejudica o povo de Caxias. Porque essa desunião, ela leva os governos a não desenvolverem o seu verdadeiro papel, né? De governar bem, com honestidade, com lealdade, acima de tudo, com gratidão às pessoas. Mas na sua visão, agora eu vou apelar para a sua visão, para a sua opinião pessoal, né? Enquanto representante político, enquanto um homem assim, de uma visão política muito interessante. Respeitando também, é claro, os demais nomes que vão ser pré-candidatos também, né? Que aqui sim. A gente falou no Paulinho, na filha lá do Fábio Gentil, mas tem outros nomes também que estão aí, né? Pretendendo, né? Enfim, tem um Constantino Neto, tem outras lideranças e outras pessoas que também almejam, pensam, planejam. Quem nesse momento, dessas pessoas que começam a se movimentar, teria mais capacidade para ser um deputado federal votado por Caxias? E que pudesse Eu acho que o Paulinho. Eu acho que o Paulinho, porque o Paulinho, além de ser uma pessoa formada em administração pública, ele já tem todo esse traquejo. Ele conhece os meandros da Câmara Federal. E tem provado, através de seus atos, que gosta de Caxias e que quer ajudar Caxias. Eu acho que ele é o mais preparado no momento. Pedro Barros é pré-candidato a deputado estadual? Olha, existe a possibilidade, mas não tem nada assim como se Dentro diz. do seu partido, o senhor é uma das figuras mais importantes lá. Nós temos Bem-vinda, temos Magno Magalhães, temos grandes nomes, pessoas que fazem parte do PL aqui na região. Mas o seu nome é um dos nomes mais cotados, é uma pessoa que tem justamente isso que eu falava que está faltando em alguns políticos aqui da região, que é justamente esse poder do diálogo, né, de trabalhar em grupo, mas passa por seus planos ou pelos planos do grupo uma candidatura a deputado estadual e o senhor aceitaria esse desafio? É um desafio meio que pesado, né? Para a minha idade, né? Já tenho 72 anos, mas a gente tem ainda vitalidade para enfrentar uma parada dessa. Eu acho que eu enfrentaria sim. Em sendo escolhido, o nome sendo escolhido, enfrentaria sim. Mas tinha mais um propósito maior, talvez até maior do que a própria eleição. Ajudar a Caxias a se unificar. Porque eu estou olhando muito a questão de 2024.
2024. 2024, Caxias vai ter que se juntar, vai ter que se unir para poder retomar o desenvolvimento, o seu desenvolvimento. Porque o que a gente tem visto aqui, Reginaldo, aqui, você não questionou, mas faz parte da entrevista, o que a gente tem visto aqui são lustres na política. É uma avenida iluminada, né, o parque a balaiada toda iluminada, bonitinha e tal. Acho isso fantástico, magnífico, indispensável até. Mas não tem que dizer, a Praça da Chapada, linda, né, ninguém pode negar isso. Mas eles não se constituem, essas obras não se constituem em prioridade para Caxias. Caxias precisa comer, se saciar, o seu povo precisa se saciar primeiro, precisa ter saúde, né? Precisa ter uma boa educação, é disso que Caxias precisa. E a gente vê que essas áreas, elas não foram priorizadas, principalmente do que concerne à saúde. A saúde de Caxias é muito precária. Por falar em saúde, nós tivemos aqui um problema grave agora recentemente, que foi de repente a mudança aí do macro, né, do macro regional. E nós temos aí problemas graves estruturais, postos de saúde sem remédios básicos, faltando médicos. Nós temos o hospital do município, né, que é o hospital aquele Gentil Filho lá, também com sérios problemas. Vimos um dia desse um rapaz lá, fez um vídeo, né, falando que estava há dias tentando fazer uma cirurgia e tal. E aí, esse hospital macro-regional, ele foi pensado para dar suporte para todos os municípios daqui da região. 45 municípios. Exato. Como é que se houver essa mudança aí, o Brandão tirou das mãos do grupo político da deputada Cleide, que não vai ser mais candidata, possivelmente será, né, a esposa do irmão do finado Humberto, e passou, segundo as informações que nós temos, foi amplamente ventilado na imprensa, para o Fábio Gentil através do irmão. Como é que o senhor acompanha essa mudança aí? Reginaldo, eu reputo como mais um tiro no pé que o Fábio Gentil deu. Porque eu não diria nem que isso fosse ganância política, mas são projetos pessoais. E não são projetos coletivos. Os projetos pessoais, geralmente, eles estão cheios dessas coisas, essas picuinhas de vingança, de briga, sei lá. Caxias não pode ser mais dividido do que o que é. Já chega. Aqui são 2 grupos políticos só. Caxias tem que, no momento, ela tem que se unir em torno de si, em torno da população. Está compreendendo? Portanto, eu acho o seguinte, que essa questão do macro-regional, o Fábio Gentil, mas principalmente o Brandão, deu um tiro no pé. Por quê? Porque ele está conseguindo dividir mais ainda os grupos políticos que o apoiam aqui em Caxias. Eu não sei como é que está o coração da Cleide, e nem sei como é que Humberto está lá na sua tumba, nesse momento, né, ao ver o macro-regional, que é uma das suas maiores conquistas, né, começou com a Rosiana, a construção. Depois, Humberto Coutinho, como deputado estadual, acelerou e fez com que acontecesse esse empreendimento fantástico que existe na nossa cidade, chamado macro-regional. Quem começou foi a Rosiana, né? Foi a Rosiana, ela começou a construção. Flávio quer se gabar desse hospital, mas quem construiu foi quem planejou, quem idealizou, tudo. Quem começou foi a Rosiana Sarney, né? Inclusive, esse hospital, Reginaldo, ele não pode ser objeto de realização política deste ou daquele grupo. Ele tem que ser uma coisa isenta. Saúde é para o povo. A séria denúncia da utilização dele para a política. Exatamente, o político ele tem onde se tratar. Tem gente aqui que foi para o Sírio-Libanês tratar Covid. Pode, tem dinheiro, tem poder e tudo e tal. Há poucos dias o secretário de comunicação teve um infarto, foi para Teresina. Né? Daqui de Caxias? Sim, o Augusto Neto, meu colega, inclusive comunicador, né? Ele teve um infarto, mas não se tratou aqui. Começou aqui, mas foi para Teresina. O prefeito também foi se tratar em São Paulo. Né? É uma situação complicada, né? Pois então, eu acho que o macro-regional ele tem que ser livre dessas pendengas políticas. Tem que colocar uma pessoa, uma direção isenta, né?
que possa fazer. Não estou dizendo aqui que o Grupo Coutinho era isento, não estou falando. Eu condeno também a forma como o macro-regional vinha sendo conduzida. Mas sob que pretexto o Brandão faz um tipo de ato administrativo dessa natureza para fazer o macro-regional seguir, mas seguir na mão de outro grupo político? Não tem justificativa. Lá tem que ser um administrador, um bom administrador, um bom gestor, técnico, está compreendendo? Com médicos competentes, com pessoas formadas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, enfim, esse pessoal todo para conduzir bem os destinos da população de Caxias, que precisa de uma saúde melhor, bem melhor mesmo. E o macro-regional está bem equipado, mas não pode ficar nessa história da mão de políticos para eles decidirem os destinos das pessoas. Estou conversando com o senhor Pedro Barros, que é comerciante, empresário, político, liderança política importante na cidade de Caxias. Conversamos de vários assuntos, desde a esfera federal, passando pela estadual. É uma conversa muito agradável, né? Muito rica, uma pessoa muito sábia, com uma experiência política incrível. Olha, você que está me assistindo, eu sei que tem muita gente que às vezes está se perguntando, meu Deus, esse homem é daqui, porque nós temos bons políticos em Caxias, gente. Porque o bom político não é aquele que sai distribuindo coisa, comprando voto, não. É aquele que tem opinião, que defende pontos de vista, que respeita o ponto de vista dos outros. Nós estamos aqui há quase mais de meia hora e não vi seu Pedro em momento nenhum tecer nenhum comentário agredindo ninguém, né? Quando tem que divergir, quando tem que pensar diferente, ele respeita também. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje que a gente vê muita violência. Agora, só que a nossa entrevista está chegando perto do final. E eu queria que o senhor abordasse algum outro assunto que o senhor acredita que poderia ter sido abordado nessa entrevista, que até agora eu não tenha perguntado. Qual seria um outro assunto que o senhor gostaria de, nesse momento aqui também, trazer para a população de Caxias que nesse momento nos assiste? Olha, Reginaldo, tem uma questão aqui que tem que ser vista com muito carinho pelas autoridades de Caxias. É a questão desse pessoal de rua, né? Essas pessoas que vivem aí dormindo na Caixa Econômica, dormindo no Banco do Brasil, dormindo nessas construções aí largadas. Casas abandonadas, etc. Eu acho que o poder público tem que se envolver mais, tem que ser mais responsável por isso, porque não é o fato, por exemplo, de um morador de rua desse não ter um título de eleitor, não ter um documento que geralmente não tem, né? Até tem serviço, eu acho. Eu já ouvi falar que a prefeitura faz algum serviço na área social nesse sentido de requalificar essas pessoas e tudo e tal, mas acho que tem que ter uma coisa mais efetiva. Eu acho que a Polícia Militar, por exemplo, pode ajudar muito nessa questão. Chega lá numa agência bancária, onde essas pessoas estão dormindo, a própria polícia do município, né, chega lá, estão dormindo lá, pega, recolhe, leva para uma casa de apoio, que diz que já existe esse tipo de casa aqui em Caxias, mas levar, porque essas pessoas estão, se elas não estão fazendo, elas estão dando cobertura a furtos em lojas, furtos, não é só mercadoria, furto de ar-condicionado, enfim, essa coisa toda, dando prejuízo aos comerciantes. E as pessoas não estão tendo sossego na cidade. Os comerciantes não estão tendo sossego. Portanto, eu acho que o Ministério Público devia se envolver nessa questão, né? Os próprios juízes. Eu acho, Reginaldo, que tinha que ter, aqui em Caxias, não só em Caxias, mas porque Caxias é grande, ela tem atuação em vários campos, não é? Juiz de direito, juízes federais, Polícia Federal. Nossa Caxias é porreta, é uma grande cidade, não é? Tem grandes estruturas. Eu acho que todas essas instituições tinham que estar se envolvendo no sentido de dar uma vida digna a essas pessoas, levá-las para um canto, para elas serem cuidadas, né? Passa uma imagem muito feia da cidade, não passa, Pedro? Passa uma imagem muito feia da cidade. Daí o prejuízo que dão e na às pessoas. Na Caixa Econômica ainda tem uma outra situação também. Se você vai ser atendido na Caixa e chega lá de madrugadinha para entrar na fila, eles já estão lá vendendo vagas. Pois é, consumindo drogas, né? É uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu acho que as autoridades... é um apelo que eu faço aqui às autoridades de Caxias, que se sensibilizem com essa questão
e procurem dar um jeito para ajudar mesmo essas pessoas a ter dignidade. São seres humanos, têm coração latente, batendo, sangue na veia, tudo, não é? Ok. Tem necessidades, etc. Ó, nós conversamos então com Pedro Barros, esse empresário, comerciante, funcionário público já aposentado, já com uma larga folha de serviços prestados para a cidade de Caxias. Pessoas como estas aqui nos orgulham, né, de dizer assim, eu sou caxiense e na minha cidade tem pessoas de bem, né, uma pessoa que trabalha, que produz, que tem o seu comércio e que opina de maneira magnífica, sabe? Ele escreve textos maravilhosos nas suas redes sociais, né? Pedro Barros Atual. Temos artigos no dele Facebook. Lá. Exatamente, é muito interessante. Quem puder conhecer, está lá no Facebook, Pedro Barros Atual, é só procurar lá, Pedro Barros. Seu Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua estada aqui, por atender o nosso convite. Fica esse espaço para as suas considerações finais. As minhas considerações finais vão para as pessoas de bem de Caxias. Eu quero convocar, eu quero chamar essas pessoas a se envolverem na política, a se inserirem nesse contexto que está dentro da vida de cada pessoa. Tem tantas mentes brilhantes aqui, Reginaldo, nessa cidade que estão guardadas, estão nos bairros, lá na clandestinidade da ciência, da vida, conhece tanta coisa e não tem a oportunidade de se expressar, de levar o seu conhecimento, a sua vida, a sua experiência às pessoas de nosso município. Nosso município precisa de pessoas dessa natureza, de envolvimento mesmo das pessoas. Envolvimento, sem vergonha, ter vergonha no bom sentido, sem cerimônia, se inserir no processo para ajudar a construir uma cidade melhor, mais justa para os caxienses, para o Brasil e para esse Maranhão sofrido, que tem aí o Mateus pagando 2% de impostos e os comerciantes pobres, menores, pequenos, pagando 18%. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas eu ainda vou ver o Flávio Dino pagando toda essa conta. Eu não tenho nada contra ele pessoalmente, mas ele foi injusto com a grande maioria dos maranhenses que o elegeram e que confiaram no seu talento, na sua sensibilidade, na sua bondade. E tem muitos comerciantes aí quebrando, Reginaldo, por conta desses impostos aviltrados e impostos por leis que têm por finalidade só proteger grupos empresariais que faturam acima de 100 milhões de reais por ano. Ok. É uma pena. A gente agradece, portanto, a presença do seu Pedro aqui. A gente quer contar com o senhor mais vezes aqui, viu? Mais vezes. Será um prazer. E a gente aqui se despede hoje, sexta-feira, que você tenha um excelente final de semana. Aproveita principalmente com a tua família. Te arrodeia de pessoas que gostam de você. Aproveita bem. Daqui a pouco a gente segue programação nacional com o Bora Brasil. Meio-dia tem um Banho de Cidade. Logo após tem o Jamanta, né? Tem o Nascimento Júnior com o esporte. Estreou o esporte na Band local também essa semana aqui. Amanhã tem a programação de sábado. Começa com a Sônia Novaes, De Olho nos Fatos, um programa muito bom. Está sendo apresentado aqui das 9h30 até as 10 horas da manhã. Nós temos também o REG, Cidade do REG com Todd Roots. Temos o Mesa Redonda, que é um programa clássico, mais assistido e ouvido aqui da cidade, que tem a apresentação de Paulo Marinho, né? Enfim, amanhã, sábado, tem esses programas e você fica ligado conosco. Eu só quero agradecer a você. Desculpa Obrigado. A interrupção. Muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo a minha palavra ao povo de Caxias. O pouco de sabedoria, o pouco de entendimento que a gente tem e ter podido estar aí à frente dos caxienses. Para mim é uma honra, é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, seu Pedro. A honra é toda minha, a honra é toda nossa. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Essa entrevista aqui, ela vai estar depois nas redes sociais do programa e eu vou separá-la também para lhe ceder para você colocar também nas suas redes sociais, tá bom? Lhe agradeço. Tá ok? Lhe agradeço. Maravilha. Pois então, um grande abraço. A gente se reencontra aqui, o Primeiro Jornal somente na segunda. Até lá.